Olá, pessoal. Hoje, meu grupo, constituído por mim, Otávio, Maria Luísa e a Nicole, vamos falar sobre um dos algoritmos mais intuitivos e poderosos do aprendizado de máquina, que são as árvores de decisão. É um algoritmo versátil, ele é fácil de interpretar e ele é utilizado como base para técnicas avançadas, como o Randall Forest, que também é um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais poderosos atualmente. E o que são as árvores de decisão? São algoritmos de aprendizado supervisionado, utilizados para classificação e também para regressão. E também são base para métodos em assembly, como o Randall Forest, que eu citei anteriormente. Além de ter vantagem de exigir pouco pré-processamento de dados. Então, não é necessário o escalonamento ou a normalização deles. E como funciona esse algoritmo? Ele é bem intuitivo, a árvore faz uma série de perguntas de sim ou não sobre os dados. O início dela é dado pelo nó raiz, que é o ponto de partida de um conjunto, e a partir dele a gente tem os nós internos, que representam as perguntas, né? As condições sobre uma característica chamada de feature, e dela, conforme as respostas, né? A gente tem os ramos que vão levar para outros nós. E os outros nós subsequentes podem ser ditos nós folhas, que são os nós finais, né? De onde é feita a previsão. Não existem ramificações deles. Cada nó da árvore também possui atributos importantíssimos, como, por exemplo, o sample, que é o número de instâncias que chegam no nó, o value, que é a distribuição das classes nessa instância, e o gene, que vai medir a impureza do nó. Se ele for zero, quer dizer que o nó é puro e que todas as instâncias são da mesma classe. Se for maior que zero, quer dizer que ele é misto. Agora a gente vai tratar sobre o algoritmo de treinamento dessas árvores de decisão. A biblioteca do Sketch Learning vai utilizar o algoritmo CART para treinar essas árvores e ele funciona da seguinte maneira. Ele vai dividir os dados recursivamente e vai buscar as features e o valor e vai criar os subconjuntos mais puros que ele encontrar. Para classificação, vai ser utilizado o Gini e para regressão é utilizado o erro quadrático médio. Todos os dois têm como objetivo a minimização dos erros. E ele é dito como um algoritmo guloso pelo fato de fazer a melhor escolha no nó, em cada nó, sem considerar as decisões anteriores, sem levar em conta elas. Essas árvores de decisão, se elas não forem restritas, elas tendem a sofrer overfitting. Pelo fato dela não ter restrição, ela acaba se adaptando exatamente ao conjunto de treinamento. E ela acaba criando limitações. E dessa maneira, ela perde a capacidade de analisar as tendências gerais e fazer as previsões mais precisas sobre os dados que ainda não foram vistos. E por isso, são utilizados hiperparâmetros para fazer a regularização. E como exemplo, a gente tem o MaxDef, que limita a profundidade da árvore, o Min Sample Split, que declara o mínimo de amostras para dividir um nó, o Sample Leaves, que é o mínimo de amostras em uma folha, e o Max Features, que vai definir o máximo de features considerado por divisão. E esses hiperparâmetros que vão controlar a complexidade da árvore e vão evitar o overfitting. Como eu disse anteriormente, uma de suas vantagens é ser intuitiva, ditas como modelos de caixa branca, ao contrário dos modelos de caixa preta, como o Random Forest, que eu disse, e as redes neurais, onde fica bem mais difícil explicar o porquê que uma previsão foi feita. Além de não exigir um pré-processamento de dados complexo e conseguir lidar muito bem com dados numéricos e categóricos.
Mas existem algumas limitações, como, por exemplo, o limite de decisão ortogonal, que vai deixar a árvore sensível à rotação de dados. Porque se os dados não estiverem alinhados, ela vai possuir mais dificuldade na hora de fazer a divisão, porque ela cria apenas linhas perpendiculares ao eixo, e talvez a melhor divisão seja uma linha diagonal. Ela também possui alta variância, e por isso pequenas mudanças nos dados podem acabar gerando árvores muito grandes, e elas podem sofrer overfitting. Por isso, a utilização dos hiperparâmetros para conseguir regularizar essa questão. Decorrente disso, a gente consegue concluir que ela é uma ferramenta muito popular pela interpretabilidade que ela tem. Ela é muito versátil também pela capacidade de adaptação e alta variância, né? Por ser utilizada nas técnicas de assembly e ser utilizada como base para Randolph Forest. E agora a gente vai trazer um exercício na prática, onde o nosso desafio vai ser construir uma árvore de decisão que vai classificar corretamente os 6 projetos de software, com base nos atributos que a gente tem, que são comercial, distribuída, internet, matemática e tempo real. E o nosso objetivo vai ser prever a linguagem utilizada, que no caso pode ser Delphi, C++ ou Java. Eu vou trazer um exemplo simples aqui, onde a gente pode utilizar como atribuição aqui o comercial, começar por ele, utilizar ele como primeiro nó, e começar a testar os valores, né? Sim ou não. Se for sim para comercial, a gente vai fazer mais um teste agora, para distribuída. A partir desse contexto mesmo, a gente já consegue identificar se é sim para comercial e não para distribuída, a gente vai utilizar a linguagem Delphi. E nesse caso aqui, se for sim para distribuída, a gente vai testar a internet. Se for não para a internet, a linguagem utilizada vai ser C++. E se for sim para a internet, a gente vai utilizar a linguagem Java. Então, a partir do nó inicial aqui que a gente tem, nó raiz do comercial, a gente já conseguiu definir 3 linguagens já. E a melhor estratégia a ser utilizada é não necessariamente é preciso utilizar todos os atributos para conseguir tornar a árvore o mais eficiente possível e o menor possível. E é um sistema bem intuitivo mesmo, como a gente pode estar analisando. Boa noite, Pagliares. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento e treinamento dessas árvores de decisão. E aí, nessa apresentação, a gente pegou 2 pontos principais, que o primeiro é como que a árvore de decisão ela consegue fazer essas previsões,
E o segundo é como que ela é treinada, né? Ou seja, como que ela aprende com os dados que são inseridos. Bom, para começar, eu vou direto para a prática. E aí eu acredito que a melhor forma de entender, né, como que essa coisa ela funciona é mostrando ela em ação, né? E aí que tá essa imagem, ela mostra como que essa árvore de decisão ela foi treinada para classificar flores íris, que é um problema muito comum na computação. Ela usa duas informações, que é o comprimento e a largura das pétalas, para decidir se essa flor é da espécie setosa, versicolor ou virgínica. E aí, supondo que a gente, né, encontre essa flor no jardim qualquer, a gente vai usar essa árvore para classificar qual tipo de espécie que é essa flor. E aí, para isso, para entender, né, como que funciona essa árvore, a gente basicamente usa o processo é bem parecido com o jogo de adivinha quem. Então, a gente começa no topo, que é no nó raiz, que chama root node. E aí, a primeira pergunta que a gente faz é, o comprimento da pétala, ela é menor ou igual a 2,45 centímetros? E aí, se a nossa flor tiver uma pétala bem pequena, com mais ou menos uns 2 centímetros, a resposta é sim. Então, a setinha da direita, que é onde está o true. Então, a gente segue, perdão, a setinha da esquerda, né? Então, a gente segue para essa seta da esquerda e a gente chega no nó folha, que é o leaf node. E aí, esse nó folha significa que o jogo acabou. Então, não tem nem mais pergunta. E aí, a árvore, então, nos dá a previsão final, que é que a nossa flor é uma íris centosa. Mas, se, por exemplo, a nossa flor ela fosse um pouquinho maior, por exemplo, de uma pétala com 5 centímetros, a gente volta para o nó raiz e a pergunta é a mesma. O comprimento dessa pétala é menor ou igual a 2,45 centímetros? E aí, se agora a resposta for não, que é o false, a gente segue para a seta da direita, só que esse nó, ele não é um nó folha, ele é um nó de divisão, que é o que chama split node. E aí, isso significa que ele tem uma outra pergunta para isso. A largura dessa pétala é menor ou igual a 1,75 centímetros? E aí, supondo que a largura seja 1,6, a resposta é sim. E aí, a gente vai para a seta da esquerda e a árvore prevê que essa flor é uma iris versicolor. E aí, se a resposta fosse não, que é o false, a gente vai para a seta da direita, que é onde está o nó roxo, né? E a previsão seria que essa flor fosse uma iris virgínica. Bom, já que a gente entendeu mais ou menos como que é o caminho, eu vou explicar agora um pouquinho sobre essas informações que tem dentro de cada nó, né, de cada caixinha. Que são basicamente para entender como é que essa árvore ela funciona. Primeiro, a gente tem o atributo samples, e que ele é bem direto, ele só diz quantos exemplos de treinamento passaram por aquele nó. Lá no nó raiz, né, essa primeira caixinha branca, a gente tem samples igual a 150, que é o dataset. Ou seja, todos os dados que foram inseridos. E aí, quando a gente responde não para a primeira pergunta, repara que o nó da direita tem samples igual a 100. E aí, isso aí significa que 150 flores originais, 100 tinham pétalas maiores que 2,45 centímetros. E depois a gente tem o valor, que é basicamente o array, que é como se ele fosse um placar. E aí ele mostra que dentro daquele nó, quantos exemplos de cada classe existem dentro dele. E aí no nó raiz o valor é 50, 50, 50, ou seja, 50 flores de cada uma das três classes. Mas se a gente olhar lá no final, né, da virgínica, que é a caixinha roxa, o roxinho ele tem o valor de 0, 1 e 45. E aí isso nos diz que das amostras, né, de todas as amostras que chegaram até ali, 0 eram de centosa, 1 era versicolor e 45 eram virgínicas. Ou seja, o grupo ele tá quase perfeito, né, quase que puro. E aí essa ideia de pureza leva para o último atributo, que é o Gini. Ele mede a impureza de cada nó. E aí é legal a gente pensar nele como se fosse uma bagunça. Tipo, o valor de Gini ser igual a 0,0 significa que não tem bagunça nenhuma ali naquele nó. Ou seja, esse nó ele é puro. E aí todas as mostras que tem ali pertencem à mesma classe. E aí esse é exatamente o caso que a gente tem ali no nó da centosa, né? Que tem flores da classe centosa, por isso o Gini dele é igual a 0,0. E aí quanto maior o Gini, mais misturadas as classes estão dentro daquele nó. E aí o objetivo dessa árvore é sempre criar filhos que sejam mais puros que os pais.
Bom, vendo essas regras, né, essas regras abstratas, como se que elas são traduzidas visualmente para esse outro gráfico. E aí, nesse gráfico, a gente vê as mesmas 150 flores que foram mencionadas no gráfico anterior. Só que agora elas estão plotadas de acordo com o comprimento e largura de cada uma das suas pétalas, né? E aí, essas linhas, que são as perguntas da nossa árvore, que são as perguntas que eu fiz antes. E aí tem essa primeira divisão, que é comprimento, que é a pergunta: o comprimento da pétala é menor ou igual a 2,45 centímetros? E aí, essa pergunta, ela virou essa linha vertical, que corta o espaço de dados de um lado, e aí desse lado, ele isola perfeitamente todas as flores centosas, que são esses pontinhos amarelos, e como essa árvore já é pura, não tem mais nenhuma linha, porque não precisa dividir mais nada ali. E aí do outro lado, né, que é onde tem o verde e o roxo, isso mostra que a área está impura, porque tem flores versicolor e virgínicas misturadas. Então, a árvore faz aquela segunda pergunta: a largura da pétala é menor ou igual a 1,75? Aí isso significa que essa linha tracejada horizontal tenta separar as duas classes restantes, né? Tenta dividir mais. E aí, basicamente, essas linhas, elas sempre criam fronteiras de decisão, ou seja, essas linhas, né, retas, perpendiculares ao eixos, elas dividem o mundo, né, em retângulos. E aí, agora que a gente meio que entendeu como que essa árvore funciona, eu vou falar um pouquinho sobre de como que ela é construída. Ou seja, como que ela sabe, né, qual que é a melhor pergunta, se era aquela pergunta de comprimento e tal. E aí a resposta está no algoritmo de treinamento, que é o Skitlearn, que também é chamado como CART, né? E basicamente esse algoritmo ele começa com o dataset completo, que é a entrada dos dados lá no nó raiz, igual estava naquela primeira imagem, e aí ele entra no processo de busca exaustiva. Ele vai olhar para a primeira feature, que é o comprimento da pétala, e vai testar todos os limiares possíveis para dividir esses dados. Isso é dividir por 2, por 2,1, 2,45 centímetros. Aí, para cada divisão, né, para essa cada divisão, ele calcula o quão puro seriam os dois subconjuntos resultantes. Depois ele faz a mesma coisa. Então, depois ele faz a mesma coisa para outra feature, que é a largura da pétala, testando todos os limiares possíveis também. E aí, no final, ele compara todos os resultados e escolhe a combinação de feature e limiar que produziu a divisão mais pura de todas. E aí, essa pureza é medida por uma função de custo, né? Que no nosso caso é a impureza do Gini, que a gente quer minimizar o máximo possível. E aí, uma vez que ela faz essa primeira divisão, o processo vai se repetindo. E aí ele pega cada um desses subconjuntos criados e faz uma mesma busca pela divisão mais pura possível. Isso acontece de forma recursiva, né, como se fosse um while, e aí ela acontece até que atinge uma condição de parada, por exemplo, como uma profundidade máxima, que a gente pode declarar com um hiperparâmetro. Ou quando ela só simplesmente não consegue mais encontrar uma divisão que melhore essa pureza. Bom, falando sobre. Antes um pouquinho de falar sobre a complexidade computacional, esse algoritmo que eu tinha mencionado, o algoritmo de CART, ele é um algoritmo guloso, né, que a gente já viu em EDS 3, que significa que em cada etapa ele escolhe a melhor divisão para aquele momento. E aí ele não pensa nas consequências futuras. E aí ele não verifica se essa decisão vai levar a melhor árvore possível no final. Ele só otimiza o passo que ele está no momento. E aí por que que ele faz isso, né? Basicamente porque para encontrar essa árvore perfeita é um problema computacionalmente inviável, ou seja, conhecido como um problema NP completo. Então, a gente meio que só se contenta com uma solução razoavelmente boa, que na prática funciona muito bem. E aí, falando agora sobre essa complexidade computacional desse algoritmo, que é basicamente, né, para saber se ele é rápido ou lento, na parte das previsões, o processo ele pode ser extremamente rápido. Uma vez, né, que essa árvore ela foi treinada, a gente só precisa percorrer por um caminho da raiz até uma folha, que segue a complexidade de O de log na base
2. E aí esse M é o número de amostras. Que basicamente significa que mesmo se esse dataset, né, se a nossa entrada de dados crescesse 1 milhão de vezes para 10 milhões de amostras, o tempo de previsão é insignificante, é quase que instantâneo, né? Aumenta de forma insignificante, no caso. Agora, já para o treinamento, a história é totalmente contrária. Como eu tinha explicado antes, em cada nó, o algoritmo precisa comparar todos os atributos em todas as amostras para encontrar a melhor divisão. E aí isso resulta na complexidade de um treinamento de O de N vezes M de log na base 2, onde N é o número de features e M é o número de amostras. E aí quando faz, né, N vezes M, a gente meio que dobra o número de features, o tempo de treinamento também dobra. E aí, se a gente dobrar o número de amostras, o tempo dobra mais ainda. Por isso, tipo, treinar uma árvore em dataset gigantesco pode ser uma complexidade muito, muito, muito grande, um algoritmo muito demorado, um processo muito demorado. Agora, falando sobre as medidas de impureza, né, a gente já tinha mencionado sobre o Gini, mas também existe essa outra medida chamada entropia, que também é conhecida como uma medida de desordem ou incerteza. E aí, é a mesma coisa que o Gini. Se o conjunto, para ser considerado puro, a entropia tem que ser zero. E aí, basicamente, o que fica a pergunta é qual dos dois usar, né? Na grande maioria das vezes, a escolha entre os dois não faz uma grande diferença, assim. Elas produzem árvores muito, muito, muito parecidas. E aí, a principal vantagem de se usar o Gini é que ele é um pouquinho mais rápido de calcular, já que ele também não envolve aqueles cálculos com logaritmos. E uma diferença sutil entre os dois que alguns estudos apontam é que a impureza do Gini tende a isolar a classe mais frequente em seu próprio galho, e a entropia, ela tenta produzir uma árvore um pouquinho mais balanceada. E aí, para fixar essa ideia, né, eu coloquei essas fórmulas aí do lado direito, que é o cálculo do Gini, que basicamente ele pega o nó versicolor, que é aquela caixinha verde que eu tinha mencionado no começo, onde a gente tem 54 amostras, sendo 0 de setosa, 49 de versicolor e 5 de virgínica. E aí, as nossas proporções é o PI e o K, que no caso, são 0/54 para setosa, 49 pontos, barra 54 para versicolor e 5 de 54 para virgínica. E aí, eu coloquei esses valores na fórmula, né, que é a fórmula que está aí embaixo, que dá aproximadamente um Gini de 0,68, que é exatamente o valor do Gini, ou seja, o quanto aquele nó tá puro, né. E aí, basicamente, resumindo tudo que eu mencionei, primeiro eu falei sobre as decisões, como que essas árvores de decisões, ela faz a previsão de uma forma muito intuitiva, né, que são aquelas perguntas, seguindo aquele caminho de pergunta bem simples, da raiz até uma folha, como se fosse um fluxograma qualquer. Aí depois eu falei sobre o algoritmo de CART, que é o cérebro por trás dessa construção da árvore, que funciona de forma recursiva, que eu mencionei sobre o while, e ele é um algoritmo guloso, que não prevê o futuro, e ele busca sempre a divisão que maximiza a pureza dos nós em cada etapa, né? Depois a gente viu que fazer essas previsões com uma árvore é algo extremamente rápido, só que para treinar essas árvores é algo extremamente caro. E aí, depois a gente viu sobre o Gini e a entropia, que são as duas principais formas de medir a pureza de um nó, e concluímos que o Gini é a forma padrão e mais comum de ser usada por ele ser um pouquinho mais rápido. Boa noite, Pagliares. Eu vou falar um pouco sobre regularização e limitações. Vamos lá. Vamos imaginar um modelo que toma decisões de maneira muito similar à nossa, fazendo perguntas binárias, como sim ou não, até chegar numa conclusão. É isso que uma árvore de decisão faz. Mas, como todo modelo poderoso, ela também tem seus desafios. Às vezes, ela meio que decora os dados em vez de aprender de verdade.
é o que a gente chama de overfitting. E em outros casos, ela pode ser um pouco dramática. Pequenas mudanças nos dados, por exemplo, resultam em árvores completamente diferentes. Então, eu vou explicar como que as árvores funcionam, mas também como evitar que elas se percam nos detalhes e como usá-las para prever valores numéricos, não só categorias, e também como contornar as limitações com as técnicas inteligentes, como o Random Forest e o PCA. No final, eu vou mostrar alguns exemplos práticos, exercícios, para conseguir entender melhor. Vamos lá. Aqui ainda. Vamos imaginar o seguinte. Você está estudando para uma prova e, em vez de entender a matéria, você decora todas as questões do livro. Aí, na hora da prova, se cair alguma coisa diferente, você se perde. É exatamente o que a gente chama de overfitting no machine learning. No contexto das árvores de decisão, o overfitting acontece quando a árvore fica muito profunda e complexa. Ela começa a capturar não só os padrões importantes, mas também o ruído, os detalhes irrelevantes dos dados de treinamento, que resulta em um modelo que performa super bem nos dados que já viu, mas muito mal com dados novos. É como se a árvore tivesse meio que decorado mesmo os dados, ao invés de aprender com os dados. Para evitar isso, a gente precisa meio que domar essa árvore através da regularização, que nada mais é do que controlar o crescimento da árvore, usando alguns hiperparâmetros. Por exemplo, o MaxDef, ele controla a profundidade máxima da árvore. É como se a gente falasse para a árvore, tipo assim, ó, você só pode crescer até aqui, e aí ela não passa daqui. Tem o Mean Samples Split, que exige um número mínimo de amostras para que um nó possa ser dividido, fazendo com que a gente evite divisões desnecessárias. O Mean Samples Leaf, que garante que cada folha tem uma quantidade mínima de amostras, porque folhas com poucos dados são geralmente ruins para generalizar. Tem o Max Features, que limita o número de features que a árvore considera em cada divisão, o que ajuda a evitar que a árvore fique muito viciada em uma feature só. E o Max Leaf Nodes, que simplesmente ele limita o número total de folhas. Menos folhas, menos complexidade. Agora vamos para um exemplo prático, para entender melhor. Vamos supor que a gente usa um dataset artificial que chama MONS, que tem um formato meio de duas luas. Uma árvore sem a regularização faz umas fronteiras super irregulares, cheias de, como se fossem dentinhos. Já uma árvore com a regularização, por exemplo, quando a gente usa o Mean Samples Leaf igual a 5, faz uma fronteira mais suave e mais redonda, e generaliza muito melhor. Na prática, quando avaliamos o conjunto de teste, a árvore regularizada teve cerca de 92% de acurácia, enquanto a não regularizada ficou em torno de 89,8%. Ou seja, a gente ganha quase 3 pontos percentuais só por controlar um pouquinho do crescimento da árvore. Mas por que isso acontece? Porque as árvores de decisão, se deixarmos soltas, elas crescem até que todas as folhas sejam puras. Como assim? Até não haver mais mistura de classes. Isso quase sempre é exagero. Então, resumindo,
A regularização é sobre encontrar um equilíbrio entre uma árvore que aprende e uma árvore que não decora. E é isso que garante que o nosso modelo vai performar bem no mundo real. Esses aqui são alguns dos hiperparâmetros que eu falei. O MaxDef, que controla a profundidade máxima da árvore. O Mean Samples Split, que define o número mínimo de amostras para cada nó. O Mean Samples Leaf, que especifica o número mínimo de amostras de cada folha. O Max Features, que limita o número de features para dividir um nó, para reduzir a complexidade, né, dele, e o Max Leaf Nodes, que controla o número máximo de folhas em cada árvore. Tá, agora... Ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Beleza. Agora vamos falar um pouco das árvores de regressão. Até agora a gente falou de árvores que prevêem classes, como sim ou não, gato ou cachorro. Mas e se a gente quiser prever um número? Por exemplo, o preço de uma casa, a temperatura de amanhã, a demanda por um produto. Nesse caso, entram as árvores de regressão. Mitch não quis gravar, não. Acho que vai dar certo. Tá, as árvores de regressão. Elas funcionam de um jeito muito parecido com as árvores de classificação. Elas vão dividindo o espaço em de features em regiões. Só que, em vez de cada folha decidir uma categoria, ela vai prever um valor numérico. Em geral, é a média dos valores que caíram naquela região. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar que a gente tem uma folha com os valores 0,1, 0,15 e 0,12. Aí, a previsão para qualquer amostra que cair ali vai ser a média. Então, a gente soma eles, divide por 3, vai dar 0,123. Ou seja, a árvore chuta esse valor, o que parece simples, mas ele funciona. E agora, como é que a árvore aprende? Tipo, ela faz isso, mas como que ela vai aprender a fazer essas divisões? Ela usa uma função de custo que chama erro quadrático médio, que a gente conhece como MSE. O objetivo é minimizar o erro. Em cada nó, a árvore vai perguntar qual que é a melhor feature, o melhor valor para dividirmos os dados de modo que o erro nas duas partes seja o menor possível. A gente treina uma árvore assim, num conjunto de dados sintéticos, baseado numa função quadrática com um pouquinho de ruído. Não a gente. No caso, o autor do capítulo. Ele usou o MaxDef igual a 2, para não complicar demais, e o resultado foi o que está na imagem aí embaixo. Uma árvore com divisões inteligentes, que capturou bem o comportamento geral dos dados. Mas é claro que, assim como nas árvores de classificação, aqui também pode ter o overfit. Se a gente deixar uma árvore crescer à vontade, ela vai se ajustar demais aos dados de treinamento, incluindo o ruído, o que vai gerar uma árvore super complexa que não generaliza, exatamente igual às árvores de classificação. Nessa imagem aí, a gente consegue ver a comparação. A imagem da árvore da esquerda é uma árvore sem regularização, cheia de degrau. Bem irregular. Já a da direita é uma árvore com regularização, que foi usado o Mean Samples Leaf igual a 10. Bem suave, capturando a tendência real dos dados. Então, ela fica sem esses degraus gigantes
entre os dados. Chegamos, então, à conclusão de que as árvores de regressão são muito poderosas e intuitivas, mas que elas também precisam ser controladas para não sair do controle. Com os hiperparâmetros certos, como o MaxDef, o Mean Samples Leaf e alguns outros, a gente consegue modelos robustos e generalizáveis. Beleza. Agora sobre aqui também a mesma imagem, né? Na verdade, são imagens diferentes, mas falando da mesma coisa. Aqui usando o MaxDef e o Mean Samples Leaf. E agora vamos falar sobre limitações das árvores de decisão. Bom, até agora a gente viu que as árvores de decisão são incríveis. Mas, como tudo na vida, elas não são perfeitas. Elas têm duas limitações principais que a gente precisa citar. Senão a gente treina o modelo e se pergunta por que isso não está funcionando. A primeira limitação é a sensibilidade e a orientação dos dados. Como assim? As árvores de decisão, elas fazem divisões retas, perpendiculares aos eixos. Elas não fazem divisões diagonais, por exemplo. Então, se os dados estiverem tortos, rotacionados, a árvore vai ter que fazer uma série de divisões em degraus para tentar aproximar aquela fronteira de uma diagonal. Isso deixa a árvore muito mais complexa do que ela deveria ser. Por exemplo, imagina que você tem uma pizza e que você quer cortar pedaços iguais, mas a pizza está girando. Você vai gastar muito mais facadas para cortar exatamente do jeito que você quer. É mais ou menos isso que acontece. A segunda limitação é a alta variância. Como assim? Basicamente, isso significa que as árvores de decisão são um pouquinho instáveis. Se você treinar a mesma árvore 2 vezes, por exemplo, com pequenas mudanças nos dados, ou até mudanças nos hiperparâmetros, pode acabar com estruturas completamente diferentes. Ou seja, pequenas alterações geram grandes efeitos. É o famoso efeito borboleta. Isso acontece porque o algoritmo de treinamento é greedy. Ele toma decisões locais a cada nó, sem olhar o todo. E em algumas implementações, ele escolhe features aleatoriamente, o que resulta em árvores que podem ser boas, mas que são imprevisíveis e sensíveis a ruídos. E como que a gente pode contornar isso? Essas aqui são as limitações. Como que a gente pode contornar isso? Para acessibilidade de rotação, a gente pode usar uma técnica que a gente chama de PCA, que basicamente gira os dados para alinhá-los com os eixos de maior variância. Então, se ele estava na diagonal, a gente vai girar para deixar ele certinho, exatamente como precisa ser, para não criar tantos degraus para se adaptar. A gente pode usar esse PCA junto com o escalonamento, que é, por exemplo, o Standard Scalar. Isso facilita muito a vida da árvore, porque, como eu falei, ela não precisa ficar gerando uma alta variabilidade para criar vários degraus e se adaptar àquela diagonal. Agora, para alta variância, a solução é não confiar em uma árvore só. A gente usa ensembles, como o Random Forests, que junta várias árvores treinadas de formas ligeiramente diferentes, e aí cada árvore erra de um jeito, mas aí juntas elas se complementam e ficam muito mais estáveis. É como fazer trabalho em grupo. Todo mundo contribui e o resultado final é melhor do que
como se uma pessoa fizesse tudo sozinha. Bom, é isso. Agora, vamos falar parte por parte, como que a gente mitiga as limitações das árvores de decisão. Agora que a gente já viu as limitações todas, como que eu vou revisar um pouco como que a gente resolve isso. O Random Forest, por exemplo, é usado como um poder do grupo, que eu expliquei. Em vez de confiar em uma árvore, a gente combina várias, e aí a gente tem uma árvore mais suave. É como se fosse um júri. Cada árvore dá seu voto e a decisão final é a maioria. No código, a gente consegue implementar com Skitlearn. Os resultados. Enquanto uma árvore sozinha pode atingir por volta de 90%, 93% de acurácia, uma Random Forest consegue chegar a 95% até 98%. Ou seja, melhora significativamente. O PCA, junto com escalonamentos para alinhar os dados, é basicamente aquilo que eu falei de rotacionar os dados antes de jogar eles na árvore. Como? A gente usa o PCA, que é a análise de componentes principais, que realinha os dados com os eixos de maior variância, e antes do PCA ainda, a gente usa o escalonamento, como o Standard Scholar, para garantir que todas as features tenham a mesma importância. Resultados, dados mais alinhados, árvores mais simples e eficientes. É como arrumar uma mesa antes de começar a trabalhar, que tudo fica mais organizado e fácil de usar. Agora, ajuste de hiperparâmetros, a gente é como se a gente estivesse colocando freios. Outra forma de controlar essa árvore é ajustando os hiperparâmetros, como o MaxDef, o Min Samples Leaf e o Max Features, que eu expliquei lá em cima. Eles funcionam como freios que impedem a árvore de crescer mais. Elas são simples, extremamente eficientes e muito boas para evitar overfitting e reduzir a variância. O Gradient Boosting, ele meio que corrige os erros sequencialmente. Diferente da Random Forest, que treina árvores em paralelo, o Boosting treina uma árvore por vez, onde cada nova árvore tenta corrigir os erros da anterior. É como estudar para uma prova. Você foca primeiro no que errou e depois no que ainda não acertou. E assim por diante. A gente usa algoritmos como XGBoost, o LightGBM e CatBoost, que são famosos por isso. E são usados em muitas competições de Machine Learning. Bom, com essas técnicas, a gente não só corrige as fraquezas das árvores, como também as transforma em modelos poderosos, estáveis e generalizáveis. Na prática, é isso que separa um projeto acadêmico de um projeto pronto para produção. Bom, essa daqui é uma comparação de acurácia com o Random Forest e sem o Random Forest. E agora eu vou falar sobre alguns exercícios que podem ajudar a gente a entender melhor. Bom, aqui a gente tem que pensar como perguntas diretas para os questionamentos. E se ou quando, e sempre que caem em provas, entrevistas ou no dia a dia, assim, quem trabalha com machine learning vai reconhecer e saber, é muito importante saber responder.
Vamos lá. A primeira pergunta. Vamos falar sobre profundidade da árvore. Vamos supor uma árvore sem restrições, com 1 milhão de instâncias. Qual seria a profundidade aproximada dela? Vamos pensar. Uma árvore balanceada tem profundidade próxima de log m na base 2. O que seria aproximadamente, nesse caso de 1 milhão, 20. O que significa que, em média, uma árvore dessas teria cerca de 20 níveis, o que não é pouco. Agora, impureza de Gini. A impureza de Gini de um nó filho é geralmente maior ou menor do que a do nó pai? Vamos pensar. Geralmente, ela é menor. Porque o objetivo de cada divisão é justamente reduzir a impureza. Mas é claro que nem sempre, porque às vezes a divisão não ajuda muito, mas na grande parte dos casos ela diminui. Como que a gente faz para reduzir o max def? Por exemplo, se minha árvore está com overfit, é uma boa ideia reduzir o max def? A gente falou lá em cima, com certeza. Então, a gente viu no exemplo que eu dei com os gráficos, reduzir a profundidade máxima é uma das formas mais simples e eficazes de evitar que a árvore cresça demais e comece a decorar os dados. Agora, sobre escalonar features. E se a árvore tiver com underfitting? A gente acabou de falar de overfitting, mas e se for o contrário, se tiver com underfitting? Será que escalonar as features resolve? Nesse caso, não. Por quê? As árvores de decisão não se importam com a escala das features. Elas funcionam dividindo os dados com base em thresholds, independentemente se a feature varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 1000. O underfitting, a gente resolve com mais complexidade. Aumentar o max def ou reduzir o min samples leaf. Agora, sobre tempo de treinamento. Se a gente treinar uma árvore com 1 milhão de instâncias, leva 1 hora, quanto levará com 10 milhões? Normalmente, a gente calcula a complexidade do algoritmo como O de M log M. Então, 10 milhões vezes log de 10 milhões, dividido por 1 milhão vezes log de 1 milhão, que a gente já tem os dados, né, lá em cima, vai dar aproximadamente 10 vezes 1,15, ou seja, 11,5, que é mais ou menos cerca de 11 horas e meia. Que é um bom motivo para usar ensembles ou amostragem, né? Vai fazer com esse número gigantesco. Vamos para a nossa última questão, sobre dobro de features. Tempo com dobro de features. E se eu dobrar o número de features? Quanto aumenta o tempo? Mesma conta. A gente tem uma complexidade de O de N vezes M log M. Para dobrar o número de features de N, tem aproximadamente que dobrar o tempo. Então, de 1 hora, iria para 2 horas. Essa é a mais simples. Basicamente, uma regrinha de 3. E é isso. Esses exercícios, eles mostram como que a teoria se conecta à prática, é bem mais... É simples e complexo ao mesmo tempo, né? Nesses casos que eu coloquei aqui, fazem a gente entender melhor, fica bem mais simples de entender. Desde o cálculo da profundidade até a implementação de um ensemble passo a passo. E tudo isso ajuda a construir uma intuição sólida sobre como as árvores funcionam e como fazê-las funcionar melhor.
E é basicamente isso. Se a gente parar para pensar, a gente viu que as árvores são como aqueles amigos super inteligentes, mas que às vezes exageram na confiança. Eles podem decorar tudo, que gera o overfit, sensíveis a mínimos detalhes, gerar alta variância, e até se confundirem com dados rotacionados. Mas com as estratégias certas, a gente transforma eles em modelos poderosos e confiáveis, usando o Random Forest para dar mais estabilidade, PCA mais escalonamento para alinhar os dados, ajuste de hiperparâmetros para controlar o crescimento, até o Gradient Boosting para coisas além e além. Eu não sei se eu já expliquei, na verdade, mas as árvores de decisão sozinhas, elas até funcionam, mas é como o que eu falei anteriormente, é como um trabalho em equipe. E boas práticas que elas se tornam realmente muito, muito poderosas. E é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.